Boa noite. Aleluia! Hoje o povo tá animado. Senta aí, galera. Senta aí, vamos ficar à vontade. Glória a Deus! E a semana foi bem? Todo mundo fala sempre que foi bem a semana. Ninguém conta um caso, nada. Né? Glória a Deus! Ninguém conta um caso nem nada aí que aconteceu. Semana passada a gente falou sobre nãos, né? E vários tipos de nãos, né? E alguns nãos. Lá na parte final a gente falou que alguns nãos que a gente dava para alguns caminhos, automaticamente diz sim para outros, né? Então, quando a gente fala não para alguns caminhos e sim para outros, às vezes a gente está caminhando em direção a algum sonho nosso, alguma vontade que a gente tem. E eu tive algumas experiências essa semana que achei legal compartilhar e vem de encontro com esse tema, né? E a gente vem caminhando, né? Quando você diz sim para um caminho, você caminha em direção a um sonho seu. E o mais importante não é a velocidade, e sim a direção. Só que às vezes a gente não consegue, né, ter aquela paciência de esperar as coisas acontecerem e acaba querendo colher antes, né? Tudo tem o seu tempo, né? Então o que eu quero dizer hoje é que a direção é mais importante que a velocidade, né? Quando a gente escolhe um caminho, a direção é mais importante do que a velocidade. E essa direção acaba nos levando, né, para os sonhos. Tirando quando a gente está naquela... Não sei se vocês lembram da aula de sobrevivência, né? Que a gente tem a zona de sobrevivência. E quando a gente está nessa fase de zona de sobrevivência, a velocidade é importante, porque a conta vem, o desespero bate e tudo mais. Mas, de modo geral, o interessante é que o caminho ele é árduo, doído, mas que... Então não existe nada mais perigoso do que um doido motivado. Por que não existe nada mais perigoso que um doido motivado? Porque um doido motivado, ele fica cego. Ele não se atenta aos perigos, não se atenta aos possíveis problemas. Ele vai por ali. E isso é muito perigoso. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou trazer duas histórias aqui, reais, para que vocês consigam entender como que um doido motivado é perigoso. Eu vou contar uma minha primeiro, uma história de 10 anos atrás. Eu tinha um sonho. O meu sonho era consertar os meus dentes. Eu tinha... O meu queixo era muito para trás e a parte de cima era muito para frente. E eu nunca tinha arrumado, né? Desde de menino, colocava aparelho, tirava e falava assim: um dia vai ter uma cirurgia. Um dia vai ter uma cirurgia. Sempre falava assim. Um belo dia... eu joguei no Google, isso foi há 10 anos atrás, o primeiro que apareceu de cirurgia eu fui. E fui e fechei. No mesmo dia. Fui, olhei lá, não fui em outro depois. Foi aquele lá, falou assim: não, cirurgia é assim, assado, não é aqui, mas eu trabalho numa outra clínica. Nessa outra clínica você não vai pagar nada, porque você está pagando aqui para mim, e vai ser assim. Não sou eu que opero, é outra pessoa, mas você vai ter todo um acompanhamento. Eu falei: tá bom, tá fechado. Alguém tá fechado. Então você vê que é coragem. Não sabia nem como que era a cirurgia. Eu vou contando aqui que vocês vão ver como que um doido motivado é perigoso. Porque aí você não... Imagina só, foi a primeira pessoa que eu fui. Vamos analisar aqui os possíveis riscos. Primeira pessoa que eu fui, não peguei uma segunda opinião. Nem sequer sabia se aquele tipo de cirurgia era que eu realmente precisava. Ou seja, eu não avaliei nada. Eu só tinha um sonho de ter o sorriso em dia. E do jeito que estava muito ruim. E saí e fiz, né? E aí depois, o tratamento todo demorava 1 ano e meio. Era 1 ano com ele, fazia a cirurgia, depois mais 6 meses de acompanhamento. E aí durante esse 1 ano, eu fui me preparando. Aí que entra a parte que, graças a Deus, que eu me preparei. O que eu me preparei? Eu falei assim: o que acontece de ruim? De ruim, você não vai comer, você não vai sentir a face de modo geral, e você vai sentir dor. Falaram isso pra mim. Você está tranquilo. Até então não sabia como que era feita a cirurgia. Falaram essas 3 coisas, me preparei, porque se me falaram,
Eu me preparei. E aí, uns dias antes, eu descobri como que era feita a cirurgia. De fato, eu vi na internet um vídeo. Eles abrem a boca desse tamanho, fica a boca, juro por Deus, fica desse tamanho. Tanto que rasga toda a boca assim, nos cantos, porque ele estica muito. Ele serra os dentes de cima todinho, não o dente, em cima, né, na gengiva aqui. Ele serra todinho e ele corta aqui o maxilar. Ele corta e traz o queixo para frente. Então eu tenho 8 placas de titânio no meu rosto hoje, né? Eu tenho aqui e aqui. Isso uma semana antes, mas até então eu estava muito motivado. Até aí eu já não era um doido, porque eu já comecei a medir os riscos, né? E o que as pessoas me alertaram foi: tá tranquilo. Do que me alertaram, que eu ia ficar sem comer, que eu ia ter que tomar sopa, foi super de boa. Foi numa virada de ano, no Natal, fiquei uns 3 meses tomando sopa. Minha mãe, na época eu morava com ela ainda, ela fazia sopa para mim, então foi... Eu até depois eu já podia voltar a comer e continuei tomando sopa, porque eu não comia diversas coisas que ela colocava na sopa. Só para você ter uma ideia, eu perdi 3 quilos no primeiro dia, e depois eu não perdi mais peso e ainda ganhei peso. Então a refeição foi super de boa, tomava tranquilo, não tive problema nenhum com a refeição. Dor, estava preparado, eu senti um pouco de dor, pesava a face, mas assim, nada que me arrependesse, que loucura que eu fiz. Estava completamente preparado. Sensibilidade, eu não sentia nada aqui, né? A face todinha, não sentia nada. Por conta disso também eu babava, não sentia que estava babando, então ficava babando muito. Incomodava, era chato, mas estava preparado. O que eu não estava preparado? Vocês estão me vendo hoje, só que eu não era assim. E eu não era quando eu estava pós-operado, que eu parecia um cachorro, fiquei com um focinho assim, né? Porque ficou inchado. E eu era uma outra pessoa totalmente diferente. O que ninguém me disse? Ou até me disse, vou até contar isso para vocês, que eu ia mudar a fisionomia. E uma semana antes, mais ou menos, um cara que estava lá na clínica que tinha operado, ele tinha operado por outro motivo, porque essa mesma cirurgia o pessoal faz para não roncar mais. Porque quando você traz o queixo para frente, entra mais ar, a pessoa ela para de roncar. Ele fez por isso, eu fiz pela estética de arrumar o sorriso. E ele falou que ele tinha ficado diferente. Só que eu não dei bola, porque ele estava descontente. E eu estava motivado. E ele estava descontente. Então eu não dei bola porque ele falou e eu não me preparei para isso. O que aconteceu? As pessoas não me reconheciam mais. O porteiro do prédio onde eu moro não me reconheceu. Um dia eu estava entrando no prédio e falou: você vai aonde? Eu falei: como assim, eu vou aonde? Eu vou todo dia aqui. Né? Você vai aonde? Como? E as pessoas não me reconheciam mais. Só que eu não estava preparado para isso. E aí a cabeça deu uma bugadinha. Por quê? Eu era uma pessoa, eu estava outra, porque estava inchado. E depois que passou o inchaço, eu fiquei assim, que era uma pessoa totalmente diferente das 2 outras que eu era, fisicamente, né? Então, minha cabeça não estava preparada para isso, eu não entendia. Eu fazia faculdade na época, quando eu voltei, foi nas férias, né? Eu fiz em dezembro, quando eu voltei em fevereiro, as pessoas não reconheciam mais eu. E eu ficava, aquilo me entrei parafuso, né? Brincavam, aluno novo, falava: você fez plástica, não é possível. Eu falei: se eu estivesse fugindo da polícia, até tinha passado, porque realmente ninguém me reconhecia. Alguns achavam que era algum irmão mais novo que eu tinha, ou alguma coisa assim que parecia comigo. Então, quando a gente não mensura os riscos, eu era um doido motivado, mensurei os riscos, me preparei para aquilo que eu mensurei, e veio o que eu não tinha mensurado, veio o que eu ignorei, veio depois e acabou frustrando, digamos assim. Depois passou, a cabeça voltou ao lugar de novo e tudo mais, e organizei as ideias. Por que eu contei isso? Porque eu encontrei com uma pessoa, um amigo meu, e ele vai viajar para fora. O sonho dele é morar fora, e ele está indo. E aí, olha só que doido. Doida a situação.
Ele um pouquinho também. Ele contou que está indo. Eu falei, pô, legal. Vai mais pro final do ano, vai daqui uns dias, né, uns meses. E eu falei, não, beleza, então você já pesquisou tudo sobre a cidade? Não. Eu falei, então você já sabe o que você vai fazer? Não. Aí eu falei, então você já está treinando, vendo alguma coisa, possíveis coisas que você vai fazer? Não. Eu vou pelo meu sonho. E aí eu falei, o seu sonho vai virar um pesadelo. Porque você está ignorando qualquer tipo de risco. Ah, mas Deus prometeu. Eu falei, tudo bem. Deus prometeu, Deus te deu o visto. Ele falou até que umas pessoas muito mais preparadas na frente dele não passaram, né? E ele passou. E eu falei, tudo bem. Só que assim, você está pondo a sua promessa por ralo abaixo. Com a sua. Porque você não está se preparando minimamente. Você sabe que vai, a porta foi aberta para você e você não está minimamente se preparando para essa situação. Então você é um doido motivado. E não tem nada mais perigoso que isso. Porque tudo que a gente faz na vida já é difícil. Se você não se prepara o mínimo e não mensura o mínimo dos riscos que você vai tomar, você vai sofrer o dobro. E aí você vai se frustrar e o sonho vira pesadelo e você vai falar, acho que não era um sonho, não era para ser. Às vezes era para ser. Esse é o ponto aqui de chave. Era para ser. Você que não se atentou aos riscos, né? Então, quando ele contou isso, eu falei, você está totalmente com falta de preparo, porque você tem a internet a teu favor. Aí eu, na hora ali, eu coloquei o nome da cidade que ele ia no YouTube. Apareceu dezenas de imigrantes que estão lá, brasileiros, que estão falando sobre a cidade e as dificuldades. Você viu algum desses aqui? Não, não vi nenhum. Aí eu falei, é o básico, você não fez o básico. Para que você vai sofrer à toa? Para quê? Né? Vai correr o risco de dar errado à toa. Então você percebe que vamos destacar a coragem, né? É muito importante, porque o primeiro passo é sempre bom. E isso, o doido motivado é muito bom, né? Um doido motivado tem coragem de andar, né? de caminhar em frente. Mas não mensura todos esses riscos. E é exatamente nesse ponto, quando você não mensura os riscos do que você vai fazer, ou não mensura as dificuldades, que o seu sonho vira pesadelo. É para você esperar estar 100% pronto? Não, a gente nunca vai estar 100% pronto. A gente tem que meter as caras e ir mesmo. Mas o básico é perguntar para alguém, tentar aprender o que de ruim pode acontecer. Tentar se preparar para algumas situações. Às vezes acontece totalmente diferente, mas mal não vai fazer. Você conversar com uma pessoa que já fez isso, você conversar com alguém que já passou por essa situação, você se preparar, pesquisar na internet. Hoje em dia a internet conecta a gente com todo mundo. É impossível você colocar uma coisa no YouTube que não tem alguém te explicando. É impossível. Eu desafio aqui alguém falar que colocou no YouTube e não achou. Pode não achar em português, mas você acha em outra língua, você acha... O YouTube agora tem legenda. Então a gente precisa usar a internet a nosso favor. Por que eu trouxe esses dois exemplos? Um era a nível pessoal, né? Assim, não tinha nada a ver com profissional, mas para você ver que dá pra gente, e eu fiz tudo isso que eu fiz, tentar perguntar, falar com pessoas e mensurar quais eram os problemas daquela cirurgia, eu fiz sem saber, sem ter alguma técnica igual eu estou passando aqui para vocês, de fazer isso, de pesquisar na internet. Há 10 anos atrás já tinha muita coisa, mas era diferente. Então a gente precisa se preparar e usar a internet a nosso favor. Para qualquer sonho que você tiver, qualquer vontade que você tenha de fazer. É muito fácil usar a internet. Agora, a gente tem que usar a nosso favor. Os vídeos de gatinho no TikTok não vai trazer nada a nosso favor. Então a gente precisa usar a nosso favor. Pega o seu sonho, joga no YouTube, joga no Google. Você vai ver que tem depoimentos de pessoas que passaram por isso. Que essa vontade que você tem, essa carta que você quer tirar e não tira, né? Essa carta que você quer tirar e não tira, joga lá. Você vai ver se há algum medo, alguma coisa assim. Você vai ver outras pessoas que tinham medo. Vê o que elas fizeram para enfrentar. Então a gente tem essa possibilidade e não faz. E aí acaba travando. Ou a gente não caminha em direção do sonho, ou se caminha igual um doido motivado. Que aí não mensura nenhum tipo de risco e sai batendo a cabeça em tudo quanto é lugar. E a gente
Se a gente não matar esses nossos sonhos, eles vão matar a gente. Já falei isso. Então mate os seus sonhos, faça ele virar realidade. Se você não matar os seus sonhos vão te matar, vai te consumir. E depois, às vezes era até o que era para você fazer na vida e você não faz. Às vezes até a sua promessa de vida e não é. Aquele amigo que eu falei da viagem, pelo que ele contou da promessa, ele tem uma promessa muito boa de viver fora do país. Mas ele está pondo tudo a perder. Está pondo tudo a perder à toa. Né? À toa, porque não se preparou o mínimo. Então, a gente precisa se preparar e matar os nossos sonhos para que eles não nos matem. Né? Isso é muito importante. E os sonhos, a gente precisa fazer que os sonhos virem objetivos. Se ele virar objetivo, é que a gente vai atrás, a gente corre atrás. Se é sonho, vai ficar só no sonho mesmo. Né? Nunca vai virar objetivo, a gente nunca vai correr atrás e vai deixar por isso mesmo. Eu vou ler um versículo aqui de sonho, o mesmo que eu li da outra vez quando eu falei. Não precisa abrir não, é rapidinho. Ele está em Gênesis 37:5, que é do José. A senhora já sabe, hein? Decorou. Eu tinha decorado o versículo também para não ter que abrir, mas eu esqueci. Tinha decorado, mas eu esqueci. Apesar que a minha tem uma versão um pouquinho diferente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Todo mundo que estiver abaixo de você vai te criticar. Não vai te querer ver melhor do que ele. Ela não vai te motivar. Todo mundo que estiver acima de você, que quer te ver teu bem e tudo, vai te motivar. Ou se te criticar, vai falar, cara, eu tô te criticando que é pra você abrir os seus olhos, mas é pra você ir em frente. Não é esse oba-oba. Esse amigo, eu sentei o rei nele. Nossa, como eu falei. Porque o que eu estou falando aqui educadamente, eu não fui tão educado, né? Eu aproveitei que sentei o rei nele. Mas a todo momento, umas 3 ou 4 vezes eu repeti. Eu estou te falando, não é para te desmotivar, é para que você vá mais preparado. E eu quero que você vá, porque acredito que seja o melhor para você. A todo momento eu falava isso, mas eu falava, eu preciso te alertar. Você está se juntando com pessoas que não são pessoas que vão fazer você crescer. Você vai ir para lá para ser mais um. Qual que é o seu plano? Você está indo para quê? Qual é o teu objetivo lá? O que você quer comprar com isso depois? Se é financeiramente que você está indo, você vai ganhar dinheiro para quê? Para fazer o que com isso aí depois? Se você não sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar, vai gastar, vai ganhar, vai gastar. Aí vai trabalhar mais, ganhar, gastar. E vai ficar assim, correndo atrás do rabo. Então, se você não for com um planinho bem definido, as coisas não vão acontecer. Você vai entrar no automático, daqui a pouco passou 3, 4, 5 anos, igual seus amigos que lá estão, e nada aconteceu. Você vai ser mais um deles. Porque se você for lá e ficar reunido com eles, você vai ser a média de quem estiver lá. E os que estão lá, tá bom para você? Não tá bom. Das pessoas que eu conheço, não tá legal, do jeito que elas estão fazendo. Por favor. E diante dessa conversa sua com ele, o que ele... Qual foi o conceito que ele... Qual foi o conceito? Que ele achou no final? Eu não estou podendo falar muito mais as coisas que eu falei, porque tem muito mais absurdo que ele negligenciou. Ele entendeu, ele recebeu. Ele ouviu, né? Ele ouviu, mas ele não fez nada. Então, esse é o problema. Ele não fez nada. Você está falando aí, é o que a gente vive muito isso, É. né? Às vezes, como você falou, tem um lado, o não que a gente estava falando, Sim. vem a ver com o que você está falando, tem a ver porque às vezes a gente fala, está falando com a pessoa. Sim. E às vezes você está falando com um amigo, e é pior ainda quando você fala com uma pessoa que está ali, que é, vamos supor, um parente. Sim. Né? E você sabe, você tem assim uma visão, você sabe que lá na frente, como você está falando aí, você apresentou tudo isso para ele, né? Sim. E até o pastor estava pregando a respeito, falou alguma coisa relacionada a isso na quinta-feira.
E ali você fala, você quer mostrar, olha, eu até entendo como você é, como você vê, mas você poderia, olha esse lado aqui, e às vezes a pessoa não quer, como Não você quer? disse, ele pelo menos não viu. Né? E tem gente que nem quer ouvir, então é muito difícil essas pessoas, e a gente sabe que essas pessoas assim, elas sofrem, quebram a cara mesmo. Sim, e eu já mandei um recado para ele, sabe o que eu falei? Não vai culpar Deus não, tá? Ah, porque Deus falou que era para eu ir, chegou lá, deu tudo errado, eu voltei para trás, não, falei, você está sendo alertado. Sim. A tempo. Você está sendo alertado a tempo. Então não vem... Exatamente. Deus fala com a gente algo, mas tem aquilo que a gente vai fazer, tem como a gente vai administrar. Exatamente. Até chegar a dar certo. E você falou uma coisa que a gente ouve muito. Ah, mas Deus falou, mas não deu certo. Não deu certo porque você não fez a coisa de acordo com o que Exatamente. porque a gente tem a nossa escolha, né? De fazer a coisa acontecer. Né? Uma vez eu escutei o Thiago Brunet falando uma coisa assim, que assim, Deus faz o impossível, a gente faz o possível. Eu achei fantástico, porque assim, a pessoa foi lá tirar o visto, pessoas renomadas na frente dele, parece que médico, grandes empresários ali que estavam ali na frente, pelo menos foi o que ele relatou, foram negados. Ele estava atrás sem documento e foi aprovado. Não tinha documento nenhum, os caras com aquelas maletas, sabe, cheio de coisa, cheio de papelado, foi negado e ia atrás, foi aprovado. Então, isso eu vejo o impossível acontecer. Porque ele fez a parte dele, foi até lá com o que tinha na mão, e bateu na porta, girou a maçaneta. Estava destrancada, quem destrancou foi Deus. Né? Aí passou, mas aí agora parou. Jogou na conta de Deus. Eu cheguei à conclusão que não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Não quer ser ajudado. Eu só falei, me propus ainda a ajudar, até a conversar, porque parece que teve uma igreja que estava querendo lá de lá, né? Ajudar, dando um apoio. Achei bem legal isso da parte da igreja, de ajudar quem está imigrando, dando um apoio e tal. E eu até me propus a ajudar, de falar com a igreja e tentar esclarecer melhor a situação que ele estava passando, mas não avançou. Não avançou, ficou parado. Os dias estão passando e cada dia menos. Um dia mais perto da viagem vai estar, né? Eu falei para ele, se eu fosse eu nem dormia. Eu só ficava vendo o YouTube, tudo que tem no YouTube, tudo que tem de vídeo, velocidade 2 para ir mais rápido e consumir mais coisa. Como é que pega, onde que eu vou morar, onde que eu vou trabalhar, é ônibus, é metrô, o que eu falo, quais são as possíveis coisas que eu tenho que fazer. Exatamente. Mas poxa, e aí? Não tem como, né? Então eu quis relatar para vocês que o sonho, ele pode virar o pesadelo por falta de preparo. Então, a falta de preparo faz com que a gente torne o nosso sonho um pesadelo. E nós nunca vamos estar 100% preparados. Mas, minimamente, a gente consegue saber quais são os riscos, o que pode dar errado. E se preparar minimamente para isso. Né? Estudar um pouquinho, tirar um tempo. A internet é muito boa, gente. Tem as respostas para tudo. Tem a resposta para tudo. Na infância eu fiz um troço igual você fez aí. Eu também tinha 2 dentinhos aqui, que estudava no Reguinho e o pessoal chamava de monstrinho crack. Obrigado, Bruno. Eu fui trabalhar no salão chique, entendeu? Eu fui trabalhar no salão de cabeleireiro chique, que foi no salão que a minha mãe trabalhou quando jovem. Quando a gente chegou aqui, ela me pôs lá. Então era só gente famosa da Globo. Aí a moça falou assim, você vai trabalhar, só que eu vou pagar metade do seu aparelho. Eu falei, filha, eu não coloquei ainda porque minha mãe nunca teve condições. Aí ela falou, não, você vai trabalhar, e aí eu pago 50% e ela paga 50%, entendeu? E aí eu coloquei. E conseguiu, foi atrás e resolveu o problema. Aí ela falou assim, tem que ser coisa rápida. No dia só eu arranquei 8 dentes. A dentista falou, você é louca. Eu falei, eu preciso. Sim. É o meu objetivo e eu não posso ficar sem. Sim. Entendeu? Hoje. Tá vendo? Sabia que dos riscos, foi lá e assumiu e foi embora. Né? Teve coragem de avançar. Isso que é importante, precisa ter coragem de avançar. Mas também saber... Hoje... Sim. Para poder usar como anti-inflamatório o sorvete. E aí eu trouxe para finalizar aquilo que eu tinha falado para a gente
4 pilares para a gente conquistar nosso sonho. Ativar o nosso propósito, lembrando que o nosso propósito é sempre no final ajudar pessoas. Seu sonho não pode virar pesadelo, é quase igual. O segundo, se conectar com pessoas estratégicas. Observa o meu sonho, eu conversei com as pessoas certas e não sofri na maior parte das coisas. Aquilo que eu não me conectei, eu acabei sofrendo. 3, desenhar o processo, montar a estratégia. Como que você vai alcançar isso? Qual é o objetivo? E o 4, medir a sua produtividade para saber que você está andando. Você precisa saber que você está andando. Você precisa saber que você está andando. E medir a produtividade, cada um mede, já falei aqui, né, em outras oportunidades, cada um mede na quantidade de tempo que quer. Diário, semanal, quinzenal, mensal. O importante é medir a produtividade para saber que está avançando. Porque senão você não consegue, só se compare com você mesmo, né? Senão você não consegue se comparar para saber se você vai medir quinzenal, se a quinzena passada foi melhor do que essa, se você atendeu mais gente, se não atendeu, quantas pessoas você falou. Então medir a produtividade é importante para você saber que você está caminhando e avançando. Essa foi a aula de hoje, para não deixar o nosso sonho virar pesadelo. Fez sentido? Deixa eu me despedir, pessoal da internet, obrigado. Isso. Com pessoas que agregam, né? Que agregam. Quem não agrega, sai fora. Pessoas estratégicas. Você tem que saber, o seu sonho, você tem que tentar se conectar com quem já conseguiu. E como é que se conecta? A internet também ajuda isso. Se o sonho é viajar, eu vou lá colocar no YouTube imigrantes na cidade que eu quero ir. Vai ter algum youtuber lá, que o que mais tem agora é imigrante youtuber. Eles põem lá a dificuldade do dia a dia. Pronto, você se conectou com ela, um exemplo real do que está acontecendo. Você viu como é simples? Agora, seu sonho é viajar, você vai conversar com quem nunca viajou, não vai dar certo. Qualquer conselho que ele for te dar, não vai dar certo, né? Então você tem que saber se conectar com as pessoas estratégicas. Mais alguma? Deixa eu desligar aqui e a gente bate um papo. Pessoal, obrigado. Semana que vem a gente tem mais. Um abraço. Mandei abraço hoje.